peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme, porque, irmãos, pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero dizer aos amados irmãos que Cristo, Ele mudou a nossa vida por completo. Eu vi uma frase há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, quando eu era ainda muito jovem, adolescente, que eu nunca me esqueci, que dizia assim: Jesus, é impossível conhecê-lo e não amá-lo, amá-lo e não servi-lo, né? Então, Jesus, é impossível conhecê-lo e não amá-lo, amá-lo e não servi-lo, servi-lo e não segui-lo. Então, quando nós, irmãos, tivemos o encontro com Jesus, a nossa vida mudou completamente. Você não é mais a mesma pessoa. Segundo aos Coríntios 5,17, como é que diz? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então eu quero fazer uma pergunta para o irmão: o seu velho homem realmente passou, foi embora, foi crucificado com Jesus? Paulo diz assim: estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então todas as vezes que a gente pensa em usar nossa língua para o mal, a gente lembra assim: ela está na cruz, né? Cheia de prego, a nossa língua está crucificada. Quando a gente pensa em levar os nossos pés para um caminho errado, a gente se lembra assim: não, meus pés estão crucificados, está pregado na cruz. Quando eu penso em fazer com a minha mão o que eu quero, eu digo o que para ela? Não, a minha mão está crucificada, estou crucificado com Cristo. Então o apóstolo Paulo está dizendo: eu não me domino mais. Então quero dizer para os irmãos que essa história de dizer meu corpo, minhas regras, a minha boca é o que eu digo, o que eu falo, né? Eu quero dizer para os irmãos que isso não funciona para quem realmente nasceu de novo. Você é uma nova criatura. Então eu quero dizer para os irmãos que Jesus, Ele mudou a nossa vida por completo, né? O apóstolo Paulo diz que não é santo só o nosso corpo, não, é corpo, a alma e a mente, tudo é santa, corpo, alma e mente. Então Jesus não é magarefe para querer só o coração, não. O importante é o coração, não, é corpo, alma e mente. E eu quero dizer para os irmãos que quem aceitou a Jesus como Salvador, ele tem um novo pensar, ele tem um novo agir e tem um novo sentir. Vamos dizer mais uma vez: quem aceitou a Jesus como Salvador tem o quê? Um novo pensar, um novo agir e um novo sentir. Eu penso agora como a Bíblia, eu penso na direção do Espírito Santo, eu vou agir conforme o Espírito me dirigir para agir, e eu vou sentir o que Deus, o que está na palavra de Deus para me sentir. Então eu quero dizer para os irmãos que todos nós que passamos pelo novo nascimento, a gente tem que deixar dois tipos de mentalidade e abraçar uma mentalidade. O apóstolo Paulo, ele começa dizendo aqui, meus queridos irmãos, eu rogo-vos, né? Segundo as outras versões, mas ele diz: pelas misericórdias de Deus, eu peço a vocês que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? O nosso corpo é uma oferta a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que o nosso corpo é santuário de Deus, é templo do Espírito Santo. O nosso corpo não é para ficar um corpo bagunçado, o nosso corpo não é para ficar um corpo todo riscado. Tem pessoas aí que ele não tem mais pele, é tanta coisa que ele já riscou no corpo dele que não tem mais espaço para nada. Nós estamos vivendo num tempo aí que, se você tiver um azorre e botar muito próximo de algumas pessoas, aí puxar ele todinho, porque é joia, não é pince, é não sei o que, é não sei o que.
é na língua, é na orelha, é na pele, é na onde. Se botar uma zorra e puxa ele todinho. O diabo tem feito uma parafernália na vida das pessoas. Então eu quero dizer para os irmãos que o seu corpo é um santuário de Deus. Você não deve mover e mexer no seu corpo sem ter uma autorização do Espírito Santo de Deus. Aliás, irmão, as suas vestes também são santas, as suas roupas são santas. Eu quero dizer para os irmãos que crente não tem dois guarda-roupa. Não tem um guarda-roupa para ele trabalhar, para ele sair, para ele viajar, e um guarda-roupa para ele vir para a igreja, não. Crente, as suas vestes são santas. Quem andava sem veste, irmãos, era o gadareno, que ficava nos sepulcros, sem roupa, todo rasgado, vivendo por lá. Mas quando ele encontra Jesus, a Bíblia diz que ele se veste, fica aos pés dele e em perfeito juízo. Quem anda com Jesus tem juízo, amém? Repita comigo, diga: quem anda com Jesus tem juízo. Diga mais forte: quem anda com Jesus tem juízo. Quem anda com Jesus tem juízo, irmão. Quem anda com Jesus tem juízo. Então eu quero dizer para você: se ajuize, bote um juízo na tua cabeça. O teu corpo não é para ser oferecido para A, para B, para C, para D, né? Para o alfabeto todinho, não. O teu corpo é santuário de Deus. Até as fotos que você tira, que eu tiro, nós temos que ter muito cuidado para não despertar nas pessoas atração, libido e outras coisas a mais, porque você é o quê? Templo do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém? Você pode dizer: essa é a palavra de Deus para a minha vida? Amém. Então, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que o nosso corpo é um sacrifício, não é morto não, porque no Antigo Testamento o ofertante levava o seu animal e o sacerdote oferecia, né, degolava. Mas agora não, nós vamos nós mesmos voluntariamente nos oferecer a Deus. E ele vai dizer, irmãos, que isso é racional. Tem gente que diz que crente vive aí à toa. Não, mas crente sabe o que está fazendo. Você sabe o que está fazendo aqui nessa noite? Você está fazendo o que aqui nessa noite? Você veio o céu da sua casa para quê essa noite? Você crê no que nesta noite? Os irmãos acreditam que se saíram com alguma dor, vão sair curados. Racionalmente, crer é um ato de razão. Então o apóstolo Paulo, irmãos, está dizendo, em outras palavras, para nós não vivermos conforme o padrão deste mundo, mas nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Todo dia é dia do cristão se transformar em um novo homem. Todo dia nós devemos desejar uma mudança na nossa vida, para melhor. Todo dia é dia de crescimento espiritual. E a primeira mentalidade que eu quero que os irmãos prestem bem atenção é a mentalidade de dois jovens que estavam numa mesma casa. Os irmãos se lembram lá de Lucas, capítulo de número 15, que fala da parábola das coisas perdidas, né? A parábola da ovelha, a parábola da dracma e a parábola dos filhos, ou a parábola do filho pródigo. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos que dentro dessa parábola nós temos duas pessoas que são focadas nesta parábola. Nós temos o filho que abandona a casa do pai e nós temos o filho que permanece na casa do pai. Esses dois filhos, eles representam dois tipos de mentalidade. Dois tipos de mentalidade. E eu quero trazer essa mensagem para os irmãos, para que você entenda que tipo de mentalidade cristã você tem. Que tipo de crente você é. O que é que passa na tua cabeça? O que já aconteceu na tua mente? A primeira mentalidade é a mentalidade externa. Ele está na casa do pai, mas a sua mente está onde? Fora da casa do pai. Ele está na igreja, mas ele não vê a hora do culto acabar, porque ele tem outra programação fora da
igreja. Ele está aqui, mas ele não é desse ambiente. Ele está aqui, mas ele não se envolve com a casa do Pai. Ele está aqui, mas ele não sabe do prazer, da alegria de estar na casa do Pai. E eu quero dizer para os irmãos que eu já fui esse tipo de mentalidade. Eu nasci no Evangelho, graças a Deus que eu nasci crente. E tem um ditado por aí que diz que filho de peixe é o quê? Peixinho. Mas nem todo filho de crente é crentinho, né? O peixe pode ser filho do peixinho, mas nem todo filho de crente é o quê? Crentinho. Eu tive que ter uma experiência pessoal e única com Deus para eu entender, para que as escamas dos meus olhos caíssem e eu visse a beleza da casa de Deus. Olha, irmãos, meus jovens, todos os que estão aqui nessa noite, eu quero te perguntar: você sabe da beleza que há na casa do Pai? Ou você só sabe das coisas que tem lá no mundo? E eu vejo, irmãos, a igreja se tornando cada dia mais cheia de mecanismos, ferramentas, para tentar atrair as pessoas para cá. E ela não consegue, porque enquanto você não conhecer quem é o seu Pai, enquanto você não conhecer as belezas de Cristo na sua vida, enquanto você não conhecer e mergulhar em uma experiência com o Espírito Santo, você nunca vai saber o que há de belo na casa do Pai. Então, o primeiro rapaz, o filho pródigo chamado, ele estava na casa do Pai, mas ele não via, não percebia o que existia na casa do Pai. E eu olho para os nossos amados irmãos, olho para mim também, e fico meditando, orando, buscando Deus, para que Ele renove a minha mente cada dia mais, para que eu descubra a beleza de Jesus cada dia mais, para que eu sinta prazer em adorar a Deus. Irmãos, quando você é um adorador de verdade, você sabe do prazer de estar na casa do Pai. Quando você é um adorador sincero, você sente a presença de Deus aqui na tua casa, aonde você anda. Tem crente que anda de bicicleta, mas anda adorando. Tem crente que lava a louça, mas lava adorando. Tem crente, eu acho bonito aqueles crentes que são compositor, que eles estão num dia aí, de repente Deus dá um hino para ele. Eu já tive experiência de estar deitado, me levantar, porque Deus me deu uma mensagem, eu anotei ali para preparar uma mensagem. Ideias que Deus já me deu, eu andando no dia a dia, estratégias que Ele já me deu, e muitas outras coisas, revelações, orientações, direções. Tudo isso acontece quando eu estou na presença de Deus e cego para este mundo. Levante a sua mão e diga: Senhor, eu quero ser cego para o mundo, mas eu quero que Tu abra os meus olhos para a Tua casa, para a Tua presença e desfrutar das belezas celestiais. Irmãos, quem conhece a casa do Pai é que nem Estevão. Estevão olhou para cima e disse: eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus Pai. Isso é um crente que conhece as coisas celestiais. Nós precisamos entender e nós precisamos tirar essa mentalidade mundana da nossa vida, essa mentalidade impura da nossa vida. Nós precisamos tirar essa mentalidade, irmãos, que está presa a esse mundo e nunca viu as belezas de Cristo Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que eu já vi tanta coisa bonita na casa de Deus, tanta coisa bonita. Eu já vi correntes sendo despedaçadas na casa de Deus. Eu me lembro, irmãos, a primeira vez que Deus me deu uma visão. Eu era muito novinho, nunca tinha tido uma experiência assim com o Senhor. E nós participávamos ali do tempo central do ciclo de oração. Era sábado de manhã. Quem dirigiu o ciclo de oração era a irmã Terezinha, né? Esposa do irmão Deusdete, que hoje ela tem um neto, o pastor, ele é pastor Neto Andrade, que inclusive é um pregador conhecido até no Brasil, é daquela
do núcleo, né, da Academia de Pregadores no Brasil. Deus tem abençoado muito o Neto. E eu me lembro que nós participávamos, o pastor Jairo, todo mundo jovem naquela época. Nós estávamos no cenáculo e a gente sentindo uma gloriosa presença de Deus. De repente Deus abriu meus olhos e eu vi uma nuvem no cenáculo, enchendo o cenáculo da glória de Deus. E eu, espantado com aquilo, toquei nos amigos que estavam próximo de mim. Disse: tu está vendo o que eu estou vendo? Estava assim abismado, admirado. Tu está vendo o que eu estou vendo? Ele disse: não, é uma visão que Deus está te dando, é para ti. Desfruta, aprende, vive essas grandes experiências. Irmãos, Deus quer destravar a tua mente. Deus quer abrir a tua mente. Deus quer tirar essa visão de mundo e te colocar uma visão espiritual na tua vida. Quem quer uma visão nova aqui nesta noite? Levante a sua mão e adore ao Senhor. Feche os seus olhos e diga: eu quero uma visão nova, Senhor. Eu quero que tu me segue para esse mundo e eu quero ver as belezas que há na tua casa. Eu quero ver as riquezas que há na tua casa. Eu quero ver e desfrutar de um banquete que há nessa noite aqui. O filho pródigo, ele tinha algumas coisas que ele não sabia. Primeiro, aquele filho tinha um pai. Ele só soube do valor do pai quando ele se perdeu no mundo. Ele nunca tinha entendido o valor do pai. Eu quero perguntar aos irmãos: você entende o valor de Deus na tua vida? Você sabe que para você estar de pé hoje, foi Deus que te colocou de pé e te fez pisar no chão, e tu te levantou, e tu escovou teus dentes, e tu vestiu uma roupa. É Deus que tem te concedido, é o Pai que tem te concedido. Irmão, nós somos dependentes de Deus. Enxergue o valor do teu Pai celestial. Todos os dias é dia de gratidão. Todos os dias é dia de gratidão. Um irmão me procurou ontem, perguntando para onde eu ia ontem à noite. Eu digo: não, não tenho assim um compromisso, mas eu vou para uma situação ali. E eu perguntei o que foi. Ele disse: é porque o pastor que nós convidamos para pregar, ele vinha à noite para pregar, mas ele estava entregando uma santa ceia, começou a passar mal, e o pastor deu um derrame e não pôde estar conosco hoje à noite. Graças a Deus está melhor, mas ele deu um derrame. E eu quero dizer para os irmãos: não estava na programação desse pastor, assim como não está na nossa programação. Mas Deus, irmãos, tem nos dado graça, livrado, concedido vitória. Todo dia Deus, ele desembarata inimigos para te destruir. Todo dia, irmãos, Deus te poupa, Deus concede mais graça na tua vida. Pastor, e por que é que Deus faz isso? É porque Ele é Pai. O profeta Naum diz no capítulo 1 e o versículo 7: Deus é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles que nele se refugiam. Diga assim: obrigado, Jesus, porque tu é o meu Pai, tu é o meu pastor, e nada me faltará. Aquele menino, aquele rapaz tinha um pai, um pastor dentro de casa e não sabia. Irmãos, Deus é o teu pastor. Tu está no aprisco de Jesus. Tu é uma ovelha de Jesus. Aquele rapaz tinha um pai e não sabia. Aquele rapaz, irmãos, tinha comida na casa do pai, mas ele só foi perceber quando ele estava desejando comer das comidas que os porcos comiam. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui padeço necessidade? Mas ele não conseguia ver que ele tinha fartura. E eu quero dizer para ti, irmão, que aqui tem fartura espiritual.
Aleluia. Aqui, irmão, tem bênção para a tua vida. Todos os dias, irmãos, quando nós vamos vir para adorar a Deus, é dia de receber bênção, amém? É dia de desfrutar de bênção. Irmãos, às vezes nós viemos para o culto e a gente nem espera que Deus fale com a gente. De repente, Deus ele monta um banquete assim para nós desfrutarmos, uma grande banquete. Aleluia. Às vezes você está na tua casa e de repente o Espírito Santo desce para te visitar, e você fica falando em línguas, e você fica cantando em línguas, você fica adorando. O que é isso? É banquete espiritual. Quantos aqui já foram batizados com o Espírito Santo? Olha o banquete que você recebeu. Quantos aqui já foram curados por Jesus de uma enfermidade? Levante a mão. Isso é banquete espiritual. Quantos aqui já foram, que já comprovaram que Deus ouviu a tua oração e desceu para te dar vitória? Levante a sua mão. Isso é banquete espiritual. E onde é que tem isso, pastor? Na casa do Pai. Na casa do Pai tem isso. Abra teus olhos para enxergar o que tem na casa do Pai. Lá fora tem a miséria, lá fora tem comida para porco, lá fora tem algema que o diabo bota na mão e nos pés, mas aqui tem liberdade no Espírito Santo de Deus. Aqui todos dizem glória, aqui todos louvam e agradecem a Deus, o Deus Todo-Poderoso. Mude a sua mentalidade e passe a enxergar o que tem aqui. Na casa daquele rapaz tinha servos à disposição dele. Aqui, irmãos, os anjos militam por nós. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao derredor daqueles que o temem e os livra. Aleluia. Os servos de Deus estão à nossa disposição. E onde é que eles têm, pai? Na casa do Pai. Eu já vi tanta gente largar a casa do Pai porque não enxergou nada, foi para o mundo e hoje é escravo de Satanás. Querem voltar, mas não conseguem mais. Eu já topei com pessoas que eu pego na mão e digo assim: volta para casa. Eles caem lágrimas, mas dizem: eu não tenho força, pastor. Estão dominados até os dentes. Mas nós estamos aqui protegidos. Aleluia. Nós viemos, nós vamos sair com o rosto alegre, com o sorriso de uma ponta a outra da orelha, e cantando aquele hino dizendo: livre estou, pela graça de Jesus eu estou livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Enxergue o que tem aqui, veja o que tem aqui, desfrute do que tem aqui. Você sabe qual é a outra lição que nós vamos aprender para encerrar? É a mentalidade daquele que estava na casa do Pai, mas tinha uma visão limitada da casa do Pai. Ele chegou a dizer para o seu pai, que disse: pai, eu trabalho para ti há tanto tempo e nunca comi um bezerro cevado, um bezerro gordo, e esse meu irmão chegou de volta, já tem música para ele, já tem dança para ele, já tem boi gordo para ele, bezerro cevado para ele, e eu trabalho há tanto tempo contigo e nunca tive festa, e nunca tive música, e nunca tive um bezerro cevado. Mas eu pergunto: por que ele nunca desfrutou disso? Porque ele tinha uma visão limitada. Meus queridos irmãos, aqui é para você viver como um filho alegre. Aqui é para você viver como um filho que tem acesso às coisas de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, anote isso na tábua do teu coração. Quando você decide a se arriscar, Deus pega você pela mão e diz: você não vai perder, porque eu estou contigo. Eu me lembro de um testemunho de uma irmã, não sei se foi a irmã Deusa, aqui do Templo Central, contando
Ela disse que ela tinha uma casa colado da dela, e foi morar lá uns vizinhos importunos naquela casa. Era som até alta noite, e era cachaça, e parece que quanto mais ela via e olhava para eles, mais raivosos eles ficavam, e mais queriam fazer para chacotar mesmo com a cara dela. E ela disse: Senhor, o que é que eu faço? E Deus diz assim: te separa, ora e jejuma 3 dias. E ela ouviu aquela voz, foi para a casa de uma amiga dela, passou 3 dias lá, jejuando e orando. Passou os 3 dias, jejuando e orando, e voltou para casa. De Jesus, agora já fiz minha parte. Quando ela chega lá na porta da sua casa, que ela tinha passado já os 3 dias, que entra, tem um caminhão da mudança para tirar eles daquela casa. Eu quero dizer para os irmãos que você tem que ousar mais, você tem que decidir mais, você que tem que tomar uma postura mais, você tem que fazer algo mais, porque Deus vai mover o céu e a terra para te dar vitória, porque você é um filho, e filho desfruta do que o pai tem. Coloca a sua mão para o céu e receba essa palavra. Você é filho, e filho desfruta daquilo que o pai tem. O pai tem riqueza, o pai tem graça, o pai tem porta aberta, o pai tem cura, o pai vai te dar vitória, o pai vai fazer você desfrutar daquilo que você nunca desfrutou, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não chegou na mente do homem, é o que Deus tem preparado para você. Se você quiser um bom casamento, o pai tem um bom noivo e um bom marido para ti. Se você não sabe para onde é que vai comprar uma casa, o pai tem uma casa para te dar. Já está na mão de Deus a chave. Se você deseja um filho, o pai vai te dar. Se você deseja viver as promessas, o pai vai te dar. Quantos aqui recebem o que o pai tem para entregar? Mas abra a tua mente para aquilo que o pai quer te entregar. O pai quer te entregar, o pai tem para te entregar, e o pai vai te entregar. Desfrute daquilo que ele tem, abrace aquilo que ele tem, tira dessa visão limitada, toma posse da tua vitória e da tua bênção. E para encerrar, outra mente que o crente deve ter é a mente renovada. Ele tem que sair da mente externa, ele tem que sair da mente limitada, e ele tem que viver a mente renovada. E o que é uma mente renovada? Essas palavras mente significa, irmão, metanoia no grego. A mente renovada é a mente de Cristo dirigindo as nossas vidas. Você sabia, você sabe que tudo que você for fazer e perguntar para Deus qual é a vontade dele, Deus vai te revelar? Ele te revela no teu coração. Um dos sinais que Deus confirma se ele está contigo em algum projeto, ele coloca paz no teu coração. Se tiver paz, Deus está aprovando. Se você não tiver paz, Deus não está no negócio. Abandone, dê uma ré, porque nosso carro tem que ter ré. Tem a primeira, a segunda, a quinta para correr, mas também tem que ter o quê? Uma ré. Então a mente de Cristo, irmão, é uma mente que é dirigida por Jesus. Uma mente de Cristo também é uma mente que está saturada com a palavra de Deus. E a mente de Cristo, irmão, é uma mente sensível à ação do Espírito Santo. E você sabe o que é que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo filtra a nossa mente. Tem um filtro. Porque, irmãos, é tanto pensamento ruim, miserável. É tanto pensamento que você diz: meu Deus, misericórdia, repreendido em nome de Jesus. Quem já disse isso? Está repreendido em nome de Jesus. Quando você tem a mente de Cristo, ele coloca um filtro.
e vai sair na impureza e vai entrando na pureza na tua mente. Curve a sua cabeça, nós já vamos ceiar. Glória a Deus. Tire a mente externa, a mente ímpia, a mente que só vê o mundo, a mente que só vê as coisas, a cultura maligna. Também tire da sua vida a mente limitada. Eu sou crente, mas estou aqui por estar. Eu sou crente, mas estou aqui só para passar. Não, você tem uma mente, você tem que expandir a sua mente. E a outra, eu quero rogar a Deus que te dê uma mente renovada. Pai, em nome de Jesus eu oro pelo teu povo, para que o Senhor dê uma mente diferenciada ao teu filho. Você é filho, nós somos filhos, e nós temos uma mente diferente para a glória de Deus Pai. Fique em pé, vamos ler a palavra de Deus.